Nunca aceite na vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer, temporariamente, vem à força para você, você pode recusar em aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que realmente lhe importam. Isso não vem de um anime, não vem de um mangá, de uma HQ, de uma série, de um filme, e sim de um dos livros mais profundos que eu já li. Um livro que mudou minha vida, aliás. Alguns livros que hoje eu quero apresentar para vocês que literalmente me deixaram careca. Careca de tanto conhecimento que eles agregaram na minha vida. Como vocês estão, meus amigos? Eu sou Evandro Fusari, o seu boss nerd, e tô aqui para trazer alguns livros, algumas indicações que realmente podem mudar a sua vida. Se tem uma frase que eu criei e eu gosto e eu sempre deixo para as pessoas é: ler engrandece o ser. Quando você está na sua busca, na sua jornada para sucesso, para riqueza, para mudança de vida, seja em qualquer campo da sua área, tá bom? Seja trabalhando para alguém, ou seja abrindo seu negócio, ou seja no seu relacionamento, ou desenvolvimento pessoal, é muito importante você buscar alguns apoios, e livros, sem dúvidas, são uma grande fonte de riqueza gratuita que podem abrir a sua mente para uma nova perspectiva. E eu trouxe aqui 5 livros que, na minha percepção, mudaram minha vida, tá? Não vai deixar você mais inteligente, tá bom? Mas para você sair do mesmo lugar e alcançar o seu tão sonhado tesouro, vai funcionar muito bem. Então eu espero que esses livros funcionem para vocês como funcionaram para mim. E o primeiro deles é o que abriu aqui a introdução desse vídeo, Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleon Hill. Esse livro, ele parece que foi escrito ontem, tá bom? Só que ele foi engavetado por décadas. Sabe por quê? Porque ele falava demais. Demais sobre a escola, demais sobre o governo, sobre religião, demais sobre como nós viramos zumbis, mesmo sem internet. Imaginem nos dias atuais. Napoleon Hill, ele entrevista o próprio diabo nesse livro. Literalmente, o Costa Oca. E descobre que o maior controle que existe não é o político e não é o social. É o controle sobre o seu próprio pensamento. E eu te pergunto, quem anda comandando a sua mente agora? Em qual bolha você está inserido? No que você acredita? Será que você tem sua própria interpretação das coisas? Ou tem alguém maquinando as suas ideias, o seu propósito, os seus sonhos, dizendo o que você deve fazer ou não? Porque se não for você, bom, você já sabe quem é. E é por isso que o livro se chama Mais Esperto que o Diabo. Cara, segundo livro não pode ficar de fora, tá? O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Esse livro acho que é uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida, tá bom? Eu já fiz um vídeo trazendo um pouco aqui sobre mudanças de hábito. Eu vou deixar aqui no card, inclusive, dá uma olhadinha. Eu sei que esse livro ele parece mais um livro de desenvolvimento pessoal, até autoajuda, mas esse livro, na verdade, vai te mostrar que você não tem livre arbítrio tanto quanto você pensa. Ele vai te mostrar como pequenos hábitos do seu dia a dia podem impactar pelo resto da sua vida. E sabe o que é mais doido nisso tudo? Empresas de marketing, até igrejas, eles sabem disso melhor que você. Aqui você entende como as engrenagens da sua rotina são programadas e como você pode hackear, se livrar disso. Não para ser um robô melhor, mas para ser finalmente humano e dono da sua própria vida. Esse livro ele ajuda você a reconhecer vícios que talvez você tenha e não consegue sair dele e criar novas rotinas e novos hábitos. Coloque esse livro na lista de leitura porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Terceiro livro, Bushido, a alma do Japão, de Inazo Nitobe. Um verdadeiro guerreiro não precisa de espadas, ele precisa de princípios. Agora sim temos uma ponte com os samurais, né? Porque esse livro aqui ele não é um manual para você se tornar Roronoa Azul do One Piece. Não, é sobre honra, coragem, propósito. A palavra disciplina hoje ela parece punição. Não, Bushido fala sobre liberdade. A liberdade de quem sabe quem é e não precisa provar nada para ninguém. Se você se sente perdido, sem direção, sem consistência, um Ronin, talvez esteja lhe faltando um código interno, um propósito maior para se seguir, e esse livro é exatamente sobre isso. É um espelho que te desafia a vencer você mesmo. Quarto livro, esse livro aqui eu li quando eu era muito jovem e ele ficou gravado na minha mente porque funciona até hoje para mim. Esse livro se chama Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. Quanto mais rápido você larga o queijo, mais cedo você encontra
o novo. Esse é um daqueles livros que eles parecem até bobos pelo nome. Ele é curto, ele é rápido, com personagens que nem nome de pessoas tem. Mas ele fala de algo que todos nós, seja você nerd ou não, odiamos. Mudança. A vida não vai te avisar quando o mapa muda a sua rota. Ela vai te punir se você ficar parado, tá bom? Então não espere o queijo voltar. Esse livro faz você olhar para os momentos em que insiste em portas fechadas e buscar mudanças e novos ares é muito importante. Então não tenha medo de procurar uma nova rota. Não se esqueça, quando uma porta se fecha, outra se abre. E para fechar, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Covey. Esse aqui parece até chatinho pelo nome, né? Mas não, esse livro aqui ele é muito poderoso. Eu sempre falo para vocês o seguinte, o sucesso ele não é replicável, tá bom? Mas erros sim, e você aprende muito mais com os erros das pessoas. O autor desse livro aqui, ele vai te dar 7 lentes para você enxergar a vida, os projetos e até relacionamentos de pessoas sucedidas de um jeito que pouquíssimas pessoas enxergam. E é uma das coisas mais fortes para mim desse livro. Ser proativo não é fazer muito, é fazer o que importa antes que o mundo te empurre para aquilo. Esse livro ele me ajudou a sair desse modo de responder notificação e entrar no modo de criar minha própria missão. Assim como um atleta extremamente eficaz precisa de uma rotina rígida, intensa e bem estruturada, você quer ter um canal no YouTube, um negócio, até mesmo uma vida amorosa extremamente eficaz, você precisa ter hábitos à altura do seu objetivo. Olha que frase poderosa. Você precisa de hábitos à altura do seu objetivo. Se não estiver nivelado, você não consegue ser uma pessoa bem-sucedida. Agora sim, galera, não adianta só pegar esses livros e lerem, tá bom? Esses livros eles não são checklists para você se sentir evoluído. Eles são convites. Convites para você viver com mais verdade, com mais consciência, menos desculpa, para abrir a sua mente para identificar os próprios erros da sua vida. Então, comenta aqui embaixo qual desses livros você já leu e qual você vai começar a ler. Se você tem alguma indicação de um livro que mudou a sua cabeça, compartilhe aqui também nos comentários para as pessoas que buscam uma evolução, tá bom? Porque talvez o livro que mudou sua vida seja exatamente o que alguém está precisando agora aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like, porque eu sei que você gostou, eu trago mais indicações de livros, tá bom? Meus amigos, até a próxima, valeu por assistirem, fui!